Memórias do Padre Germano. Na culpa está o castigo. Senhor, se fosse possível que a humanidade vivesse longos anos sem se reproduzir, sem que se visse renascer em seus filhos, que triste seria viver no mundo se não houvesse crianças, se nossos olhares não pudessem se fixar nesses rostinhos cor-de-rosa, animados por olhos brilhantes, coroados por abundantes cachos e iluminados por um sorriso celestial. Nós nos esqueceríamos da harmonia celestial se não ouvíssemos as vozes argentinas das crianças. Como é agradável a conversa das crianças! Quanto nos instrui! Porque suas reiteradas perguntas nos põem na necessidade de responder a elas, e às vezes nos fazem tão profundas observações que nos vemos obrigados a pensar porque dizemos: esta criança nos vem sem penetração. E como o amor próprio nos domina, não queremos que se diga que uma criancinha sabe mais que nós, e nos apressamos a estudar sobre o assunto que nos perguntou para lhe servir de mestre. Poderoso incentivo às crianças foram para mim, e a elas devo meus mais profundos estudos em geologia, em mineralogia, em astronomia, em agricultura, em horticultura e em floricultura, porque suas incessantes perguntas me estimulavam a perguntar à natureza. Como amei e ainda amo as crianças, e esse amor tem sua razão de ser. E como vivi tão sozinho, e como foram amargos os primeiros anos de minha vida. Sua lembrança nunca se apagou de minha mente. Ainda me vejo sentada à beira do mar, olhando a água e o céu, sem que uma mãe carinhosa viesse me buscar. Eu é que ia ao encontro dos pescadores e lhes oferecia meus serviços para que me dessem um pedaço de pão preto. Como sei com quanta inveja as crianças olham para os seres felizes. Procurei sempre ser o padre carinhoso para todas as crianças que ficaram órfãs, ou para aquelas a quem a rudeza de sua família não oferece essa ternura, esse carinho que faz a felicidade daqueles que começam a viver. Perto de mim, não permiti que nenhuma criança sofresse. Por isso as criancinhas sempre me cercaram. Foram e ainda são minha escolta. Os habitantes das comarcas, quando veem muitas crianças reunidas, dizem sorrindo: o Padre Germano não deve estar longe. E não estou efetivamente. Os mendigos e as crianças são meus melhores amigos. Tanto que as criancinhas, quando veem um mendigo, correm para me buscar acompanhados de sultão. E ao vê-los, não preciso perguntar o que querem, pois sei que um desventurado reclama minha assistência. E lhes digo: guiai-me, meus filhos. Como ficam contentes quando me deixo conduzir por eles. Um pega meu braço, o outro segura minha capa, e como se eu não conhecesse palmo a palmo todo o terreno que circunda a aldeia, meus guias me dizem: por aqui é mais perto, por ali é mais longe, ali adiante há um lugar ruim de passar. E aquelas infantis e carinhosas precauções me fazem sorrir. É tão bom ver-se amado, e especialmente ver-se querido por almas boas, porque existem poucas crianças malvadas. A ambição, a profunda avareza não se desperta nos primeiros anos,
e as outras paixões que empobrecem o homem só se desenvolvem na juventude. A infância é o símbolo da pureza, excetuando os espíritos rebeldes. Mas as crianças em geral são lindas flores da vida. O delicado aroma de sua alma purifica a atmosfera deste mundo, tão infeccionado pelos vícios e crimes dos homens. Devo as horas mais tranquilas de minha existência às crianças. A plena confiança que elas tinham em mim me dava ânimo para me sacrificar pelo bem da humanidade. Eu dizia: se elas fixam seus olhos em mim, preciso lhes dar um bom exemplo. E eu lutava para dominar minhas paixões. E ao vencer, ao me dominar, eu me apresentava a eles contente, porque assim inoculava em seus ternos corações a seiva da verdadeira vida. A vida sem virtudes é um suicídio lento, porém, enobrecida pelo cumprimento do dever, santificada pelo amor universal, é o instrumento mais precioso que o espírito possui para seu aperfeiçoamento indefinido. 8 anos haviam se passado desde minha chegada à aldeia, e durante esse tempo eu havia conseguido formar uma grande família. Os idosos vinham me pedir conselho, os jovens me contavam suas aflições e me confiavam a história de seus amores. As crianças, se eu não presenciava suas brincadeiras, não estavam contentes. Por conseguinte, eu havia realizado meu belo ideal. Havia formado as sólidas bases da religião que eu ensinava. Havia transformado minha velha igreja em um ninho de amor e de esperança. Certa tarde, estava eu estudando quando vi Sultão entrar em meu oratório. Veio, como de costume, apoiar sua inteligente cabeça em meus joelhos. Depois, olhou para mim e soltou um uivo lastimoso, fechando os olhos. 2 crianças vinham com ele e, ao vê-lo abrir e fechar os olhos várias vezes, começaram a rir e a maior disse: Padre, não entende o que o sultão está lhe dizendo? Diz que encontramos uma pobre cega. Vinde, padre, vinde. Esta sim que precisa do Senhor, porque está blasfemando. Está dizendo aos gritos que Deus não existe. Como essa mulher deve ser má? Não é, padre, que deve ser má? Sem saber por quê, as acusações daquele menino me fizeram mal. E eu disse: Olha, meu filho, ninguém tem direito de julgar o outro. Mas se ela diz que Deus não existe, replicou o menino, vá ver, padre. Saí com meus infantis companheiros e nos dirigimos à fonte da saúde, onde encontrei o seguinte quadro. Cerca de 12 crianças cercavam uma mulher que estava quase nua, com o cabelo solto, os olhos fundos, mas abertos, contornados por um círculo violáceo roxo, e tinha uma fixação aterradora. Apesar de estar muito magra, pois parecia um esqueleto, viam-se no rosto daquela desafortunada as marcas de sua perdida beleza. Seu perfil conservava a marca da perfeição. Olhei-a atentamente e parecia que uma voz murmurava em meu ouvido: Olha bem para ela, não te lembras? Olha para trás. Em minha mente, eu ia evocando todas as minhas lembranças e a voz me dizia: mais longe ainda. E fui retrocedendo até o pobre casebre,
onde passei os primeiros anos de minha vida. Aqui, perguntei, aqui devo parar? A voz misteriosa não respondeu à minha pergunta, mas as apressadas batidas de meu coração me disseram que entre aquela mulher e eu havia um íntimo parentesco. Entre a infeliz blasfemadora e o padre das almas, existia um laço, o laço mais forte que une os seres entre si. Eu era carne de sua carne, eu era osso de seus ossos. Aquela desafortunada era minha mãe. Não me restava a menor dúvida. Era ela, sim. E se alguma dúvida me restasse, ela começou a maldizer de um modo tão horrível que me fez estremecer, porque me fez relembrar minha primeira infância. Sem conseguir me dominar, um tremor convulsivo se apoderou de meu ser e lágrimas de fogo afluíram aos meus olhos, torcendo seu curso e caindo como lava fervente sobre meu coração. Eu chorava de pena e de vergonha ao mesmo tempo, pois me envergonhava de que aquela mulher fosse minha mãe. Há momentos na vida em que sentimos tão diferentes emoções que é totalmente impossível conhecer e precisar qual sentimento que mais nos domina. Mas a pergunta de um menino me fez voltar a mim. Dentre os que me acompanhavam, havia um que devia ter 4 a 5 anos, de grande inteligência, que mais de uma vez me havia surpreendido com suas inesperadas observações. Aproximou de mim e, olhando-me fixamente, perguntou: Padre, que fareis se vossa mãe fosse como esta mulher? Amá-la-ia, meu filho, respondi. A mulher que nos levou em seu seio sempre deve ser vista como um ser sagrado. E se blasfemasse como esta? Do mesmo modo devemos amá-la, e mais ainda, porque os doentes é que precisam do médico. O menino, ao ouvir minha resposta, olhou para mim docemente e em seus lábios se desenhou um sorriso divino. Sempre acreditei que naquela ocasião a criança foi intérprete de um Espírito do Senhor, que, tendo piedade de meu desvario, me enviou um dos seus anjos para me recordar meu dever. Aproximei-me de minha mãe, que dava gritos ferozes. Apoiei minhas mãos em sua cabeça e, com um contato, ela estremeceu. Quis fugir, mas não pôde. Suas pernas fraquejaram e estava prestes a cair quando a segurei e a sentei em uma pedra. Quem me toca? Perguntou com tom irado. Um ser que se compadece de ti e que deseja lhe ser útil. Então, disse, dulcificando a voz, levai-me a um deserto onde se possa morrer de fome e de sede, porque eu quero morrer e não consigo. E por que quereis morrer? Para não padecer e não cometer mais crimes. As palavras de minha mãe pareciam agudas flechas envenenadas que se cravavam em meu coração, e eu gostaria que nem as árvores a houvessem escutado. Por isso disse-lhe rapidamente: tem forças para andar? Por quê? Para levar-te a um lugar onde possas descansar. Mas eu não quero descansar, quero morrer, porque meus filhos me atormentam. Teus filhos te atormentam? Sim, sim, estão aqui, aqui. Leva-me aonde eu não os veja. E a pobre mulher se levantou assustada.
Mas a fraqueza produzida, sem dúvida, por um jejum prolongado, a impediu de dar um único passo. Eu a segurei em meus braços e ordenei às crianças que corressem à aldeia para buscar homens com uma padiola para colocar a pobre cega. Todos correram, mas como a fonte da saúde fica muito longe da aldeia, levaram um longo tempo para voltar. E eu tive tempo de torturar minha mente com os mais horríveis pensamentos. Minha mãe ficou mergulhada em uma letargia profunda. Reclinei sua cabeça em meus joelhos, cobri seu corpo com minha capa e pensei: eis aqui as consequências de um crime. Se esta mulher houvesse sido boa, se houvesse me amado, eu a teria querido tanto, tanto. Minha mãe, e aprendendo uma arte ou um ofício, eu teria sustentado com o fruto de meu trabalho. E formando uma família, meus filhos teriam sido a alegria e o alívio de sua velhice. Porém, com seu abandono, eu me condenei a viver morrendo. E ela, quanto deve ter sofrido? Quantos desacertos devem ter atraído sobre sua cabeça enormes responsabilidades? Bem se compreende que na culpa está o castigo. Eu fiquei mais desamparado no mundo que ela. Porém, à custa de sacrifícios, cerquei-me de uma família numerosa. Sou ministro de uma religião e difundo a moral de Cristo. E ela, nem é preciso perguntar como viveu, pois seu estado deprimente demonstra: ah, Senhor, Senhor, inspira-me. Quero perdoar como tu perdoaste. Quero amar esta desafortunada para devolver bem por mal, pois só praticarei tua lei. Que hora solene é do crepúsculo vespertino. A natureza diz ao homem: ora, e a alma mais rebelde sente uma emoção inexplicável. E se não pensa em Deus, pensa em seus mortos e roga por seu eterno descanso. Por fim, as crianças voltaram, acompanhadas de vários homens, que transportaram minha mãe até a aldeia e a levaram a uma casa que servia como hospedaria para os mendigos e como hospital para os doentes, em particular para as mulheres, pois os homens costumavam se hospedar na reitoria e em meu oratório, porque nunca permiti que uma mulher ficasse nele. Minha pobre mãe, 15 dias depois, estava irreconhecível. Seu corpo, perfeitamente limpo, estava bem agasalhado. Seus emaranhados cabelos estavam cuidadosamente penteados e presos dentro de uma touca mais branca que a neve. Muito bem alimentada, repousava tranquila, mas de vez em quando se exasperava e pedia que a levassem a um deserto para morrer de fome e de sede. As boas mulheres que cuidavam das doentes, sem dúvida devem ter lhe falado muito bem de mim, e a devem ter aconselhado a fazer uma confissão geral para aliviar sua consciência, porque certa manhã havia entrar na igreja guiada por um menino. Saí a seu encontro e ela me pediu que a ouvisse. Levei-a ao meu aposento, fiz que se sentasse em minha poltrona e disse: podeis começar. Tenho medo de falar. Por quê? Porque fui muito má. E quando souber quem sou, o Senhor me expulsará daqui. E embora às vezes queira morrer, agora me sinto tão bem,
que temo perder este abrigo. Fazia tanto tempo que não dormia sob um telhado. Como eu sofria ao ouvir suas palavras, mas me recompus e disse: Não tenhas medo de perder a franca hospitalidade que aqui encontra-te. Eu, como sacerdote, tenho a obrigação sagrada de amparar os desvalidos. E ninguém mais desamparado que um cego quando reúne como tu a cegueira do corpo e a cegueira da alma. Eu te juro que nem um dia, enquanto estiveres na terra, padecerás fome ou sede. Fala, pois, sem temor. Então, minha mãe falou, e seu relato foi tão horrível que, embora haja se passado muito tempo, tanta impressão me causa recordá-lo que não tenho coragem para passá-lo ao papel. Só direi que tive 10 irmãos e todos foram abandonados. Uns ao nascer, outros quando ainda não podiam nem andar. Eu fui o mais afortunado de todos. Ao saber que outros seres haviam dormido no mesmo claustro materno, onde eu passei as primeiras horas de minha vida, tentei ver se poderia encontrar alguns deles, mas foi tudo inútil, pois minha mãe não recordava nem lugares nem datas. A única coisa que recordava era a data de meu nascimento, como se a providência quisesse me mostrar todas as provas para que eu não duvidasse de que aquela infeliz era minha mãe. Ao falar de mim, ela dizia: Padre, ele se chamava como o Senhor, Germano. Que haverá sido dele? Pobrezinho, era muito humilde e sofrido. Embora sentisse fome, nunca me pedia pão. Não era rancoroso nem vingativo, e isso que eu o atormentava, porque não o amava. Padre, por que será que não vejo esse e os outros 10? Vejo constantemente, me ameaçando e se transformando em répteis que se enrascam em meu corpo. Aqui estão, aqui. E começou a chorar com tão profundo desconsolo, dando gemidos tão lancinantes que meu coração se despedaçava. E só pude atrair sua cabeça contra meu peito e chorar com ela. Eu lhe teria dito: abraça-me, sou teu filho. Mas temi dar-lhe uma emoção violenta demais. E além do mais, parecia-me ouvir uma voz distante que dizia: Espera, espera. E esperei. Que luta horrível mantive durante meses. Pus minha mãe na casa de uns aldeãos, onde a tratavam com o maior carinho, e onde ela, quando ficou boa e forte, começou a fazer grandes abusos que serviram de pedra de escândalo para os bem-criados habitantes da aldeia. Ela se embriagava diariamente, cometia todo tipo de excesso, pervertendo vários jovens. Os idosos vinham me contar os escândalos, nunca vistos naquela localidade. Eu admoestava minha mãe, mas não me atrevia a lhe falar com dureza. E aquele espírito precisava de firmeza para obedecer. Quando lhe falava com ternura, seu viciadíssimo pensamento dava à minha tolerância a mais fatal interpretação. E ao ver aquele ser tão impuro, eu me desesperava e pensava: Maldita, maldita seja a hora que dormi em teu seio. Mas imediatamente me corrigia: Perdoa-me, Senhor. Quando tu me deste como mãe, me impuseste a obrigação de respeitá-la, de protegê-la, de amá-la, de acariciá-la. Ela é minha mãe, não tenho direito a repreendê-la. E a admoestava com a maior doçura. Ela me escutava. Às vezes eu conseguia convencê-la. E ela chorava e me falava de seu filho Germano. Eu, aproveitando um dia seu enternecimento, disse que sabia algo de seu filho. Inventei uma história dizendo que seu filho era colega meu, que também era sacerdote e que, se ela se emendasse, o estreitaria em seus braços um dia.
Esta promessa rapidamente produziu um resultado favorável. Alguma coisa falava em seu coração e, dando-me um estreito abraço, prometeu que não se embriagaria mais. Mas aquele espírito, dominado pelos mais grosseiros instintos, voltou a cair na mais impressionante e escandalosa degradação. E até as crianças fazia vergonhosas propostas. Minha inusitada tolerância causava a todos a mais profunda surpresa, porque estavam acostumados à minha severidade e retidão. E minha pobre mãe se tornou tão detestável por conta de sua imoralidade, que compreendi perfeitamente que meus fiéis começassem a me olhar com certo receio, acreditando que algum afeto impuro me unia àquela desafortunada. Como lutei naqueles dias! Havia momentos em que me decidia a dizer em voz alta: esta é minha mãe, por isso não a posso tratar com severidade. Mas logo via se desfazer em um segundo meu trabalho de 8 anos. Para se impor a uma multidão, é preciso se mostrar superior a ela. E quando essa superioridade desaparece, tudo o que se faz é inútil. Depois pensava: caso continue me amando e respeitando, e em consideração a mim tolerem e ainda se compadeçam de minha mãe, com seus vícios, dou um mau exemplo. Eu poderei tolerar os abusos de minha mãe, mas não tenho o direito de mortificar nem escandalizar os outros com eles. O homem se deve aos seus semelhantes, não às suas afeições exclusivas. Os habitantes desta pequena aldeia são minha família espiritual e meu dever é velar por seu repouso. Se minha mão direita lhes dá escândalo, devo cortá-la, porque entre a torpe satisfação de um só e a tranquilidade de muitos, sempre se deve preferir a maior soma de bem. O homem nunca deve pensar em si mesmo, e sim nos outros. Eu me sinto fraco para corrigir minha mãe. Quando ela vem e fala comigo, meu coração acelera suas batidas, mas eu me desespero, porque sei que ela seria capaz de tudo, até de cometer o incesto, porque, ao me falar de seu filho, sempre me pergunta algo que me machuca. Que desgraça a minha! Por fim, não tive mais remédio que escrever a um amigo meu, sacerdote, encarregado da enfermaria de uma associação religiosa, para que, na qualidade de doente, minha mãe fosse internada e submetida a um regime curativo, único meio de dominar seus vícios. Quando minha mãe soube que tinha que abandonar a aldeia para ir para uma casa de cura, ficou exasperada. Mas eu consegui acalmá-la, falando de seu filho Germano, e acompanhada por 6 homens, ela saiu da aldeia montada em uma pacífica égua, guiada por um jovem e vigoroso aldeão. Quando a vi partir, acompanhei-a até a fonte da saúde e fiquei um longo tempo mergulhado na mais dolorosa meditação. Toda a minha vida havia suspirado por minha mãe, e quando a encontrei, seus vícios e sua desenfreada libertinagem me impediram de tê-la ao meu lado. Ela foi o espírito mais rebelde que conheci. Eu dominei homens cujos instintos sanguinários chegavam até a crueldade mais inconcebível. Mulheres depravadas tremeram diante de mim, e de muitas consegui um verdadeiro arrependimento. Mas sobre minha mãe, a mulher que eu teria querido transformar em uma santa, não tive poder algum. Será talvez um castigo? Será que acreditei, talvez, em um momento de loucura, que eu tinha o poder dos anjos bons? Se tive esse orgulho, justa e merecida foi minha humilhação. Mas que humilhação dolorosa, meu Deus! Mas não.
Não é isso. Eu sempre reconheci minha pequenez. Ao ver minha mãe, não recordei que aos 5 anos me abandonou. Esqueci seus maus tratos e pensei: esta mulher me deu o primeiro alento. E quando criancinha, quando comecei a sorrir, alguma vez deve ter me dado um beijo e deve ter dito: como és lindo, meu filho. E ao pensar nisso, meus olhos se enchiam de lágrimas e eu prosseguia dizendo: o filho deve obediência ao pai. E se houvesse podido, eu a teria servido de joelhos. Às vezes vinha dominada pela embriaguez, e eu, que tanto odiei esse vício, ao vê-la lhe dava um calmante. Tentava apagar as pegadas de seu extravio e lhe dizia em tom suplicante: prometa que não o farás mais. Ela não compreendeu que eu era seu filho porque estava cega. Porque, se seu olhar se houvesse cruzado com o meu, então minha negativa teria sido inútil. Meus olhos lhe teriam dito o que meus lábios calavam. Que luta, Senhor, que luta! Passaram-se muitos dias e, por fim, os 6 aldeãos que haviam ido acompanhar minha mãe voltaram. Ao vê-los, pressenti uma desgraça, porque vinham graves e silenciosos. O mais velho disse: Padre, o Senhor nos conhece e sabe que suas prescrições são para nós um preceito da Santa Lei, de modo que atendemos a pobre cega como se fosse nossa filha. Com 10 dias de viagem, uma tarde paramos diante de um desfiladeiro para descansar um pouco. E coisa rara, a égua corinda, que era mansa como um cordeiro, empinou, deu um bote, arrebentou a rédea e saiu a galope, pulando montes e precipícios. E a cega, agarrada às crinas, assolava a cavalgadura para que corresse. Fomos atrás dela, mas logo nos convencemos de que tudo era inútil, porque ela desapareceu de nossa vista em muito menos tempo do que utilizamos para lhe contar. 4 dias passamos por aqueles meandros, mas, como não é possível descer ao fundo daqueles abismos, não conseguimos encontrar seus restos. O Senhor diz que o diabo não existe, mas parece obra dele o que nos ocorreu. Eu não soube o que responder àquele relato. A dor e o remorso me fizeram emudecer e me obrigaram a deixar-me cair em meu leito, onde permaneci muitos dias entre a vida e a morte. Eu dizia: se ela houvesse ficado aqui, talvez não houvesse morrido. Por outro lado, eu via que era fatalmente impossível, porque o homem que se consagra ao sacerdócio tem a obrigação de velar pelo povo que se põe sobre seu amparo e deve evitar tudo que seja pernicioso à sua grande família. Que fazem os pais? Não afastam seus filhos das más companhias? Algumas prostitutas trancam suas filhas em um convento para que não se contagiem com o vício da mãe. Alguns bandidos escondem de seus filhos seu modo de viver para que eles vivam honrados na sociedade. Então eu cumpri meu sagrado dever, afastando da aldeia aquela que era pedra de escândalo, que pervertia jovens e crianças. Mas aquela mulher era minha mãe. Eu nunca a vi sorrir, mas imagino que um dia, olhando para mim, deve ter sorrido. E como o sorriso de uma mãe é o sorriso de Deus, eu sonhava ter sido alvo de um desses sorrisos e chorava sem saber definir meu sentimento. Restou-me uma melancolia tão profunda que nem as crianças conseguiram me distrair. E não sei se teria sucumbido
se um grande acontecimento não houvesse dado nova guinada a minhas ideias. Ano e meio depois da morte de minha mãe, conheci a menina pálida, a dos cachos negros. Aquela que, quando era pequenina, queria vir para mim, atraída por minha voz, quando eu dizia: vinde a minhas crianças, que são as limpas de coração. Ah, quando me perguntou: Padre, é pecado amar? Fechei os olhos e disse: por que não vem um raio e destrói a nós dois? Depois os abri, olhei, pensei nos habitantes de minha aldeia e pensei assim: eles seguem meu exemplo e eu devo cumprir meu dever. Quero fugir da culpa, porque nela está o castigo. E graças a Deus, minha família universal não teve dessa vez que se envergonhar de seu pai. Sofri, lutei, despedacei meu coração, mas venci, dominando minhas paixões, que é o que o homem deve tentar dominar primeiro. Se o homem não é dono de si mesmo, não espere ter força moral. Esta se adquire quando se ensaia sua força, dominando seus desejos, porque então convence as multidões. Não com vãs palavras, mas com fatos que têm a eloquência de uma demonstração matemática. Os fatos entram nas ciências exatas. Sua verdade inegável convence até aqueles que são incrédulos por sistema. O link da playlist para acesso às postagens das Memórias do Padre Germano está na descrição do vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe essas maravilhosas reflexões com quem está impossibilitado de ler por quaisquer motivos. Obrigada por ouvir e até breve.